Aproveitando para falar desse assunto, defensivos agrícolas, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, Juliana, ele que é o nosso consultor de agronegócios do SBA, está no seu carnaval, colocando seu bloco na rua, João Pedro, e falar um pouco sobre defensivos agrícolas. Defensivo agrícola, né, um fator essencial para que tenhamos produção, para que tenhamos resultado. Bem aplicado, ele garante saúde, né, porque as pessoas vão se alimentar, e esse fator de segurança alimentar, João Pedro, boa tarde. Boa tarde. A grande questão é o seguinte, o Brasil é um país tropical. E nós conseguimos fazer o milagre de produzir, às vezes, 2 até 3 safras por ano. Colhe-se a soja, planta-se milho, planta-se feijão, ou pastagem. Então, você tem matéria-prima para todos os tipos de insetos, de fungos, de bactérias, nematóides, etc. Então, no hemisfério norte, por exemplo, nesse momento, eles estão com um palmo de neve lá. Então, você corta o ciclo de maior parte das pragas. Aqui no Brasil, ao contrário, você tem, durante o período de inverno nosso, você tem chuva, tem calor, tem umidade, você tem condições de desenvolver. Então, o Brasil precisa se preocupar muito com essa questão. Hoje, além da questão de saúde, tem a questão econômica. Se você pegar qualquer custo de safra, vamos pegar da safra de soja, que é a lavoura mais plantada no Brasil, você vê o seguinte, você vê 35% do custo da lavoura são defensivos, sejam herbicidas, sejam inseticidas, sejam fungicidas ou nematicidas. Então, hoje passa a ser um negócio extremamente importante essa questão de se preocupar com a questão de controle de pragas. Você tem algumas pragas, por exemplo, como o caso da ferrugem asiática. Se você não controlar, você corre risco não só a tua lavoura, mas de toda uma região, botar em xeque a produtividade de uma região. Você tem lavouras como feijão, por exemplo, mosaico dourado. A hora que dá essa praga, você vem a produtividade lá embaixo, um grão de baixa qualidade e tal. Então, é um assunto extremamente importante que tem que estar na pauta do produtor permanentemente. João Pedro, há pouco a Juliana falava a respeito da alíquota, né, para alguns elementos químicos que formam esses defensivos agrícolas aqui no Brasil, que são utilizados em larga escala, porque é uma necessidade de produção. Em alguns casos, você citou a soja, mesmo com a soja BT, a soja geneticamente modificada, nós temos alguns fundamentos químicos que tem perdido nos últimos anos a sua efetividade sobre as lavouras. E aí cria-se uma necessidade também de novas pesquisas e também experimentos para a aplicação ser mais correta, evita também desperdício financeiro, porque representa uma fatia muito alta em relação ao custo por hectare. Olha, a questão hoje do produtor tem que ter uma extrema responsabilidade, ele e o técnico que orienta. Você não pode usar subdosagem. Usando subdosagem, você cria condições para que se desenvolvam materiais resistentes àquele tipo de princípio. Cria resistência. A própria questão dos transgênicos, por exemplo, a importância do teu refúgio, de áreas que você vai plantar plantas convencionais que não tenham o BT, por exemplo, para que haja cruzamento e que você consiga controlar, para evitar que haja uma seleção natural de plantas de pragas resistentes ao princípio da transgenia e do BT. Então, você tem que haver isso. Você tem que ter no solo, isso é uma outra questão importante, você tem que se preocupar com a questão solo. Ou seja, eu tenho que manter no solo um equilíbrio, eu tenho que incentivar a matéria orgânica, eu tenho que criar condições para que a minha planta seja a mais resistente possível. Eu tenho que procurar material genético que tenha tolerância, resistência às principais pragas. Vamos voltar à questão da soja. Ferrugem asiática. Quando chegou a ferrugem no Brasil, parecia que ia acontecer o desastre. Só que o brasileiro conseguiu, a pesquisa, o agricultor, o sistema conseguiu fazer um acompanhamento, novos materiais, princípios ativos diferentes e que conseguiram controlar. Hoje a ferrugem é controlável. Porém, você tem poucos princípios ativos que são realmente eficientes contra a ferrugem asiática. O que precisa fazer? É desenvolver novos princípios ativos, novos modelos de produção e procurar resistência via genética. Você esteve participando do show rural agora, eu estive no Showtech em Maracaju, a Embrapa lançou uma soja convencional com tolerância à ferrugem. Ótimo, isso é um excelente caminho. Você tem uma planta que seja mais resistente que o material genético que estão hoje à disposição do produtor. Então, esse é o caminho.
Você tem, no caso de pragas, por exemplo, você tem que ressuscitar aquilo que no passado se fez, que era o manejo integrado de pragas. Ou seja, eu tenho que usar inimigos naturais que nós temos na natureza abundantemente, para que eles ajudem a controlar alguns tipos de pragas, algum tipo de inseto, algum tipo de lepidópteros, etc., lagartas. Isso é possível fazer. Você tinha uma tecnologia do baculovírus, por exemplo, que o pessoal coletava lagartas atacadas pelo baculovírus e conservava e depois aplicava na lavoura seguinte. Esses são caminhos. O manejo integrado de pragas, não só do ponto de vista econômico, de você reduzir o custo, diminuir o número de aplicações, mas principalmente você ter uma sustentabilidade. Usar a natureza a seu favor no caso de controle de pragas e doenças. Um fator que é mais do que um apoio, né? Isso traz um resultado muito melhor no campo. João Pedro, em relação às aplicações, você citou aí a subdosagem. A subdosagem é uma diluição da dosagem que é recomendada pelo técnico, pela fabricante e que acaba trazendo essa tolerância de algumas pragas frente ao elemento químico que está sendo aplicado. João Pedro, em relação à aplicação correta desses produtos, toda a instrumentação, ela tem ali a sua recomendação de bula, aquela situação que é importante. O produtor rural costuma, principalmente produtor de soja, de milho, das grandes áreas de produção, ele costuma seguir isso muito bem, não tenta dar superdosagem, o problema inclusive é outro, né? O que elimina o risco de você ter resultados de produtos de campo com algum tipo de resquício desses defensivos. Esse pensamento está correto? Tá, você não é só em termos de produtos vegetais, e de produtos animais também. A hora que você usar um vermífugo para o gado, você tem que respeitar o período até esperar que haja o abate do animal. Se o fabricante fala que não pode aplicar antes de 28 dias do abate, tem que respeitar isso aqui, ou seja, tem que demorar mais que 28 dias para ser abatidos os animais por causa do resíduo na carne, resíduo dos miúdos, etc. No caso do leite, hoje em dia há uma preocupação. O que falta no Brasil, eu acho que é um trabalho mais intenso, especialmente no pequeno produtor, no pequeno e no médio produtor, de levar essas informações. Que é ali que normalmente nós temos problemas, que é o produto que vai à mesa, inclusive. E capacitar mais ele, porque às vezes o cara pega um produto extremamente tóxico, rótulo vermelho e tal, e vai aplicar com costal. Isso é um risco muito grande à saúde dele. Então você tem que haver isso aqui. E tem que haver um respeito, especialmente esses produtos que a gente come in natura, tipo hortaliças, frutos. Olha, o que eu posso aplicar e qual é o prazo que eu tenho que deixar entre a aplicação e o consumo. E são detalhes importantes. E eu acho que isso falta no Brasil. Tem que chegar essa informação a esses produtores, especialmente o pequeno e o médio. O grande hoje tem assistência técnica direta, equipamentos ultramodernos que ele regula. O controle de custo é muito mais acentuado. Não é? Então, e os resultados também, há uma preocupação dele, lavouras grandes, ele não pode correr o risco numa lavoura de 5, 6 mil hectares, deixar vir um foco de ferrugem na lavoura dele, ou um ataque de percevejo. Então, eles controlam isso rigorosamente. E você tem que usar a tecnologia a seu favor. O que falta, eu acho que mais também no Brasil, é você estudar maneiras que você possa transmitir, a planta ter o máximo de resistência possível. Hoje se fala muito em silício. Silício é um nutriente que ele fortalece a parede das células dos vegetais. Por que não estudar a fundo isso, de como você pode estimular, de como você pode colocar isso no processo de fertilização da sua terra, visando ter plantas mais resistentes. No arroz, por exemplo, brusona é uma doença fúngica que tira o sono do produtor de arroz. Há trabalhos mostrando que o silício tem um papel fundamental nesse processo. Então, o que o Brasil tem que fazer, já que nós somos um país que dependemos da agricultura, da agropecuária, não só para alimentar os 200 milhões de brasileiros, 206 milhões, mas alimentar 1 bilhão de pessoas lá fora, em outros países do mundo, nós temos que ter um cuidado de sobremaneira em cima disso, porque qualquer problema que houver de resíduo ou de alguma coisa, é uma barreira contra o Brasil. Hoje nós estamos vendo, no passado, eu lembro, em 2007, 2006, a China devolveu 2 navios de soja do Brasil sob o argumento que tinha semente tratada no meio disso aí. É um absurdo isso. Se aconteceu realmente,
Até hoje há uma certa dúvida a respeito disso aí, mas se aconteceu, é um desastre do ponto de vista do país. Então, hoje, no Brasil, tem que haver uma consciência. Só contornado também pela forte demanda que a China tem, não pode abrir mão Né, de um fornecedor como o e Brasil. para nós também, brasileiros, nós Sim. temos que ter certeza, agora, se for comprar um alimento, que aquilo não está contaminado, que não tem resíduos, que não tem nenhum, vai colocar em risco a saúde de qualquer pessoa. Então, essa é uma preocupação fundamental. E quando você vê hoje um ramo que está crescendo na agricultura orgânica, e isso não é só para pequeno produtor. Essa semana passada, um grande jornal nacional botou uma página inteira sobre uma empresa de São Paulo que produz açúcar orgânico. Não é em 1.000 hectares, é em 20, 30 mil hectares de cana de forma orgânica. Então, esses exemplos podem ser replicados em outras culturas, de tal maneira que você consiga reduzir e se tiver que usar, lógico, usar aqueles que são mais adequados, que causam menor impacto no meio ambiente. Que é principalmente, né, João Pedro, pelo menos quando eu acompanho o pequeno agricultor, é você utilizar o defensivo correto para a sua cultura. Exato, Esse dado na hora certa, no momento certo. Na hora certa. E a receita, não é comprar, isso acontece com o produtor de tomate, pimentão, você compra para tomate, aplica no pimentão também, você tem uma contaminação muito forte. João Pedro, nosso pessoal aqui da produção está dizendo que a gente vai ter que já encerrar aqui a conversa, mas antes eu quero fazer uma pergunta ideológica para você, tá? O João já me olhou preocupado. João, relação de defensivo agrícola e agrotóxico. É pura semântica, mas ou isso depende da aplicação? Eu aplico corretamente a defensivo, eu aplico errado, vira um agrotóxico? Olha, qualquer um remédio mal usado, ele vira veneno. Para qualquer um, inclusive para qualquer um, nós. a mesma coisa que o defensivo. Se você usar mal, não respeitar a período de carência, pode dar problema. Agora, entre agrotóxico e defensivo, é uma semântica. Quem é a favor fala que é defensivo, quem é contra fala que é agrotóxico. É uma questão de semântica. Agora, que é importante? Que é indispensável? Ou se corre o risco de você não ter segurança alimentar. Então, você tem que avaliar a relação custo-benefício e trabalhar intensamente pesquisa, extensão rural, de tal maneira que você chegue ao produtor com todas as informações, para que na hora que tomar uma decisão de aplicar um fungicida, um inseticida, um nematicida, qualquer coisa, ele aplica usando as técnicas corretas, respeito ao prazo de carência, tudo isso aí é importante. Então, eu acho que nós vamos conviver por muitos anos com essa questão. Agora, é importante que se trabalhe. A transgenia, ela veio para ajudar isso também. Agora, ela sozinha não vai resolver, ela tem que se associar com vários, usar num ciclo de produção, num sistema de produção, usar a genética, maior resistência às plantas, manejo de solo, uso de fertilizantes naturais, uma série de coisas que tudo isso pode, somando, fazer com que haja uma cultura cada vez mais sã e com menores custos. Obrigado, João Pedro, pela sua presença aqui no Agricultura BR, você é sempre bem-vindo. Obrigado, bom trabalho a vocês.